Tem alguma coisa diferente no ar antes de Atlético e Cruzeiro. E talvez Eduardo Domingues tenha entregado isso justamente quando tentou fazer o contrário. O Atlético chega ao clássico vivendo um momento interessante. O time vem de uma sequência positiva, avançou na Copa Sul-Americana e, diante do Internacional, o treinador ainda teve a possibilidade de poupar jogadores, pensando justamente no confronto contra o Cruzeiro. Mesmo utilizando uma equipe alternativa, o Galo saiu do Beira-Rio com um empate por 0-0 e manteve sua boa fase. Então você olha para o cenário e pensa: o Atlético chega melhor, chega descansado, chega embalado. Mas aí aparece Domingues e praticamente diz: calma, favorito? Aqui não. E é exatamente aí que começa a história que interessa. Porque, em clássico, uma frase aparentemente simples pode carregar muito mais peso do que parece. Domingues fez questão de lembrar que não existe favoritismo quando a bola rola em um jogo desse tamanho. Segundo o treinador, clássico é diferente. A cidade fica quente e uma única jogada pode mudar completamente o destino da partida. Ele também fez questão de destacar a força do Cruzeiro, lembrando que o rival tem grandes jogadores, um grande treinador e fez investimentos importantes. Agora pense comigo. Por que um treinador faria tanta questão de afastar o favoritismo justamente quando sua equipe está em uma sequência positiva? É respeito? É estratégia? Ou é uma maneira de tirar pressão do próprio Atlético? Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, porque o clássico não vai ser decidido pelo que aconteceu nas últimas rodadas. Não importa se o Atlético chega invicto, se o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores ou quem chega com mais confiança. Clássico é outro campeonato. E Domingues sabe disso. O treinador argentino parece estar tentando colocar os jogadores em um estado mental diferente. Não existe espaço para entrar em campo achando que o Atlético já é favorito, muito menos acreditando que a classificação está encaminhada antes mesmo do primeiro jogo. E existe um detalhe ainda mais interessante: Fred. O novo reforço do Atlético fez sua estreia justamente contra o Internacional. E Domingues não escondeu a satisfação com aquilo que o meio-campista trouxe para o grupo. Mais do que a atuação dentro de campo, o treinador destacou o espírito competitivo do jogador. A frase de Domingues é daquelas que chamam atenção: chegou para ganhar. E isso pode ser extremamente importante para o Atlético justamente agora. Porque Fred não chega ao Galo apenas como mais um jogador. Ele chega com experiência, personalidade e uma história pesada no futebol. E, em semana de clássico, esse tipo de jogador pode representar muito mais do que simplesmente técnica. Pode representar mentalidade. Domingues gostou justamente disso. O treinador também elogiou a participação dos jovens contra o Internacional, mas deixou um alerta que deveria preocupar o torcedor atleticano. O Atlético criou a melhor oportunidade da partida, mas não conseguiu transformar as chances em gol. E aí veio o aviso: se o time continuar desperdiçando as oportunidades que cria, pode sofrer. Essa talvez seja a parte da entrevista que menos ganhou destaque, mas que pode ser uma das mais importantes para entender o pensamento do treinador. Porque contra o Cruzeiro não dá para desperdiçar. Uma chance perdida pode ser a diferença entre comemorar e lamentar. E o próprio Domingues parece saber disso. O Atlético conseguiu controlar boa parte do jogo contra o Internacional, mesmo com uma escalação alternativa, mas o treinador reconheceu que faltou eficiência na hora de concluir as jogadas. Agora vem o Cruzeiro. E aí a conversa muda completamente. Não estamos falando de mais uma rodada de Brasileirão. Estamos falando de quartas de final da Copa do Brasil. Estamos falando de rivalidade. Estamos falando de dois clubes mineiros disputando uma vaga em uma competição nacional. E estamos falando de um confronto no qual qualquer erro pode custar caríssimo. É justamente por isso que a declaração de Domingues merece ser observada com atenção. Ele não quer que o Atlético entre em campo achando que é melhor. Ele quer que o Atlético entre em campo sabendo que precisa provar que é melhor. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas.
O favoritismo pode ser confortável para quem está de fora. Para quem está dentro do campo, pode virar uma armadilha. Porque quando todo mundo diz que você é favorito, a obrigação passa a ser sua. Se vencer, fez o que era esperado. Se perder, vira crise. Domingues parece estar tentando evitar exatamente esse cenário. E, sinceramente, talvez ele esteja certo. Porque o Cruzeiro pode chegar pressionado por diferentes motivos, mas isso não significa que vai entrar derrotado. O próprio treinador do Atlético reconheceu a força do adversário e deixou claro que sabe da qualidade do rival. E agora chegamos ao ponto que pode incendiar esse clássico. Fred. O jogador estreou, recebeu elogios e agora pode ganhar minutos em um dos jogos mais importantes do Atlético neste momento. E imagina a cena. Um clássico mineiro, estádio lotado, jogo de Copa do Brasil, pressão absurda. E um jogador experiente entrando justamente em uma partida desse tamanho. Será que Domingues encontrou em Fred uma peça para mudar o espírito do Atlético? Ainda é cedo para afirmar, mas uma coisa ficou clara. O treinador gostou do que viu. E quando um técnico fala que um jogador chegou para ganhar, isso diz muito sobre o tipo de comportamento que ele espera desse atleta. Agora, o torcedor do Atlético quer saber outra coisa. Fred vai começar jogando contra o Cruzeiro? Ou será que Domingues está preparando o veterano para entrar durante a partida e mudar o jogo? Essa é uma das grandes dúvidas que ficam para o clássico. E talvez seja justamente aí que esteja a surpresa. Porque Domingues passou a semana inteira tentando afastar o rótulo de favorito. Mas, ao mesmo tempo, o Atlético está chegando cada vez mais confiante. O time não perde há 11 jogos no total, segundo a repercussão após o empate com o Internacional, e manteve a sequência mesmo utilizando uma formação alternativa no Beira-Rio. Ou seja, o Galo não precisa dizer que é favorito, pode simplesmente entrar em campo e provar. E essa talvez seja a estratégia de Domingues. Menos discurso, menos oba-oba, mais concentração, mais intensidade, mais futebol. Porque se tem uma coisa que o treinador argentino sabe, é que clássico não respeita momento. Clássico não respeita tabela. Clássico não respeita favoritismo. E muito menos respeita a história recente. Uma bola parada, um contra-ataque, um erro na saída, uma defesa, um jogador inspirado, e tudo pode mudar em segundos. Por isso, quando Domingues diz que não importa como chega cada um, ele está praticamente resumindo a essência desse confronto. O Atlético pode chegar melhor. O Cruzeiro pode chegar pressionado. Mas quando a bola rolar, é 11 contra 11. E talvez seja justamente isso que torna esse clássico tão perigoso. Porque se o Atlético entrar acreditando que é favorito, pode pagar caro. Mas se entrar com a mentalidade que Domingues está tentando implantar, a história pode ser completamente diferente. E agora eu quero saber de você. Domingues está certo em afastar o favoritismo do Atlético ou o Galo deveria assumir de uma vez que chega como favorito para esse clássico? E mais importante, Fred merece começar jogando contra o Cruzeiro? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da torcida atleticana. E se você é galo, já deixa o like porque esse clássico promete ser daqueles que ninguém vai conseguir assistir sentado. Porque uma coisa é certa. Quando Atlético e Cruzeiro entram em campo, o favoritismo fica do lado de fora.